A dica de livro de hoje é Deus é Jovem, uma entrevista de Thomas Leontini ao Papa Francisco. Vem comigo! Fala galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e hoje nós vamos tratar de um belíssimo livro do Papa Francisco. Uma entrevista, na verdade, que ele deu a Thomas Leontini, Deus é Jovem. Quase não gravei esse nome, Thomas Leontini, hein? Mas vem comigo, galera. Olha só, um livro fantástico, onde ele vai fazer uma relação com a fé e a juventude. Nós precisamos ser jovens. Precisamos ser jovens. É a verdade. E o Papa Francisco, a partir dessa entrevista, ele vem respondendo diversas perguntas que são inquietações. E, principalmente, essas respostas são respostas que vão marcar a nossa história. É importantíssimo que você leia esse livro, tenha esse livro em mãos. Primeiro, são só 3 capítulos, e esses capítulos são capítulos onde ele meio que subdividiu a entrevista. O Thomas Leontini meio que subdividiu essas entrevistas. E o primeiro capítulo ele vai ter como tema Jovens Profetas e Velhos Sonhadores. O segundo capítulo, Neste Mundo. E no terceiro, Ensinar é Aprender. Olha, esse primeiro capítulo ele é maravilhoso. Maravilhoso. Nos provoca. O Papa Francisco vem trazendo respostas à medida que o autor vem questionando ele em relação à juventude, que de fato faz com que nós, cristãos católicos, possamos olhar para a nossa vida, para a nossa experiência de fé e também tirar dali exortações para mudarmos, nos tornarmos pessoas melhores, mais santas. Vamos lá, já vou começar lendo um trecho com vocês desse primeiro capítulo, Jovens Profetas e Velhos Sonhadores. É melhor a gente ler do que a gente ficar só falando aqui. Vamos lá. O que o Senhor visualiza quando pensa em um jovem? A resposta do Papa Francisco: vejo um rapaz ou uma garota que procura seu próprio caminho, que deseja voar com seus pés, que olha para o mundo e contempla o horizonte com os olhos cheios de esperança, repleto de um futuro e até de ilusões. O jovem caminha com os 2 pés como os adultos, mas, ao contrário dos adultos, que mantêm paralelos, o jovem sempre tem um pé na frente do outro, pronto para partir, para sair em disparada, sempre lançando para frente. Falar sobre jovens significa falar de promessas. Isso significa falar de alegria. Os jovens têm tanta força, são capazes de olhar com esperança. Um jovem é uma promessa de vida que carrega em si certo grau de tenacidade. Tem loucura suficiente para iludir e capacidade suficiente para curar-se das desilusões que podem resultar disso. Olha só, essa de fato é a figura do jovem. Ao menos é a figura do jovem que precisamos resgatar em nós e na nossa juventude. Digo em nós porque precisamos viver essa experiência de juventude, independente da idade que você possua. Mas, ao mesmo tempo, precisamos resgatar essa juventude na nossa igreja, nos nossos grupos de jovens, nos nossos familiares, nos adolescentes, nos jovens. Preparar as nossas crianças a serem esse tipo de jovem, santo, que é ousado, que tem a virtude da magnanimidade, que possui essa virtude porque quer alcançar coisas grandiosas, sonha constantemente em ser alguém
maior, melhor do que hoje é. Sonha constantemente em coisas grandiosas. O agora é insuficiente para o jovem. O hoje ainda é pouco. Pensa nisso. Qual é o próximo passo na sua vida? Ou melhor, qual é o maior dos passos na sua vida? Se você for um jovem cristão, você vai querer algo grandioso. E aí, meu irmão, minha irmã, nós iremos perceber que nesta vida não há algo tão grande que vá manter o desejo do nosso coração. E aí nós precisamos entender que o desejo verdadeiro que há no nosso coração é Deus. Por isso, a juventude que Papa Francisco está trazendo para nós hoje é essa juventude que arde, é ardoroso para buscar a Deus. Sonha, tem metas altas, faz loucuras sem medo. E ao mesmo tempo que faz loucuras, se decepciona. Esse jovem tem a capacidade de se curar, de se restaurar. Diz porque esse jovem está aberto ao novo, aberto ao próprio Deus. E é esse Deus que cura. Não é a juventude que cura, mas é a abertura de coração para experimentar o verdadeiro amor. O amor que vem de Deus. Isso é ser jovem. Que busquemos essa juventude. Busquemos. Depois, ele continua. Não se pode falar de jovens sem tocar no tema da adolescência, porque jamais devemos subestimar essa fase da vida, porque provavelmente é a mais difícil e importante da existência. A adolescência marca o primeiro contato consciente com a identidade e representa uma fase de transição, não só na vida das crianças, mas de toda a família. É uma fase intermediária, como uma ponte que nos leva ao outro lado da rua. E por essa razão, os adolescentes não estão nem aqui nem lá. Estão a caminho, na estrada, em movimento. Eles não são mais crianças e não querem ser tratados como tal. Porém, ainda não são adultos, mas querem ser tratados como tal. Especialmente no nível dos privilégios. Então, podemos dizer que a adolescência é uma tensão, uma inevitável tensão introspectiva do jovem, mas, ao mesmo tempo, é uma tensão tão forte que consegue envolver toda a família. Ou talvez seja exatamente isso que a torne tão importante. É a primeira revolução do jovem homem e da jovem mulher. A primeira transformação da vida. Aquela que o mudará tanto a ponto de subverter até as amizades, os amores e a vida cotidiana. Quando você é adolescente, a palavra amanhã dificilmente pode ser usada com certeza. Como adulto, somos cautelosos ao pronunciar a palavra amanhã, especialmente nesse período histórico, mas nunca como quando adolescentes estivemos tão conscientes da importância do aqui e agora. O já, para o adolescente, é um universo que pode mudar tudo em sua vida. Provavelmente se pensa muito mais no presente, naquela fase, do que em todo o resto da existência. É isso mesmo. Parece que para o adolescente, o que está vivendo agora é a vida inteira. E que as escolhas que eles estão fazendo ou tomando nesse exato momento, parece que vai mudar toda a realidade deles. E que não vai poder novamente escolher algo diferente daquilo. Parece que é o ponto final, mas é o contrário. É o ponto de partida. Acredito eu que nessa fase da adolescência nós precisamos formar muito bem os nossos jovens
para possuir um bom coração, um caráter bom, um bom coração e assim ter boas virtudes. Esse momento é um momento que, sem dúvida, tanto os jovens quanto os adolescentes não querem, talvez, se envolver tanto com compromissos ou até mesmo com virtudes, mas é o momento de formar o coração deles para o compromisso e para as virtudes, para que dessa maneira eles possam já tornar-se adultos e ainda não, né? Já e ainda não tornar-se adultos cristãos santos. Eles precisam, talvez, acredito eu, quando eu falo para os jovens nessa faixa etária da adolescência, eu gosto sempre de usar os santos que são próximos da idade deles. Usem aí Santa Teresinha, usem o Guido, usem tantos santos ou beatos jovens que se destacam porque entregaram a sua vida a Deus. Eu acho que o caminho da juventude é essa. Eu acho que o Papa Francisco, nesse livro, Deus é Jovem, quer mostrar isso pra gente. O quanto é bom ser de Deus e o quanto, sendo de Deus, seremos jovens. É isso. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui o seu like e leia esse livro. Vai ser muito bom para você. Esse é o canal Na Leitura. Fique com Deus. Tchau, tchau.